Você pode pegar a sua Bíblia, vai ser uma palavra bem tranquila, na medida. Quando você menos pensar, você ainda vai estar no final do culto. Você vai abrir no Evangelho de João, capítulo de número 3. Amém? O tema dessa palavra, o novo nascimento. Amém? Falar um pouquinho, meditar. Hoje, como é o culto de busca do Espírito Santo, nada melhor que uma palavra que nos motive a viver um novo tempo na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vim ali no carro, ao Espírito Santo, oferta essa música para eles. Eu falei, amém, Senhor. Falou, eu vou obedecer. Amém? Eles tomaram uma decisão em Cristo, então nada melhor do que declarar o nosso amor ao Senhor, cada dia, cada momento. João, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim. Pode ficar tranquilo se você quiser ficar sentadinho, não tem problema algum, tá bom? Mas se quiser também ficar em pé, não tem problema algum também, tá? Fique à vontade. João 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais do judaísmo. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que tu és Rabi, vindo da parte do Eterno. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se o Eterno, Deus de Israel, não estiver contigo. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer, diga se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Yeshua, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Ruach HaKodesh não pode entrar no reino do Eterno. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus Cristo. Tu és Rabi em Israel, mestre, e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moshe Rabbeinu levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Continuando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que creia nele para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas
em Deus. Amém, queridos? Podem sentar em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga assim, um novo nascimento. Queridos, eu quero falar sobre o novo nascimento, sobre duas perspectivas. Tanto a perspectiva momentânea, quando acontece o novo nascimento, quanto o novo nascimento que nós devemos manter em nosso coração. A salvação, quando nós falamos sobre salvação, nós devemos ter muito claro no nosso coração que a salvação, ela tem um momento específico da nossa caminhada, mas a salvação ela é um processo contínuo que ele dar-se-á até o último dia da nossa vida, até o último dia da nossa existência nessa terra aqui. Então, nós devemos ter disciplina e perseverar nesta salvação. Então, mas para que nós possamos manter isso, nós devemos ter uma clareza sobre o novo nascimento. Manter o novo nascimento, diga assim, é fundamental. Sem novo nascimento, a gente vai cair naquela clássica rotulação que ela é de fato real e ela é justa muitas vezes, de que muitos crentes, que acabam estando por um tempo na igreja, acabam depois sendo motivo de vergonha e escândalo para a obra de Deus. Quantos nós vamos ver, por exemplo, na internet, nas redes sociais, que hoje está muito mais fácil você ver escândalos sendo mostrados, de pessoas que outrora estavam anunciando o evangelho e outrora estão falando contra o evangelho. Exemplo, nós não vamos muito longe, como recentemente cantores gospels que no início das suas carreiras gospel estavam ali falando de Jesus, e depois, na verdade, se transvertiram de uma outra situação, de outros gêneros e tantas outras coisas. Ou como também pessoas que outrora estavam servindo a Deus, falavam de Deus e agora estão totalmente sem forças para voltar para o evangelho, estão envergonhando o nome do Senhor. Mas não falo isso como uma forma de criticar, como uma forma de dizer que somos melhores, muito pelo contrário. Meu falecido pai dizia uma frase que era o seguinte, quando nós vemos uma situação acontecer com alguém, nós devemos colocar nossas barbas, ou nossa barba de molho, Ele quer dizer o seguinte, quando acontece algo, não é necessariamente para nós criticarmos, mas também ficarmos ainda mais vigilantes, porque o Senhor nos alertou que viriam escândalos, não é verdade? Mateus capítulo número 7 diz que os escândalos viriam, mas ai daqueles por intermédio de quem vêm os escândalos. E que nossa vida ela não seja um escândalo, um motivo de chacota, de vergonha para o reino de Deus. Por isso que nós devemos encarar as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades emocionais, nossas necessidades físicas com muita franqueza. Não existe super-homem, não é porque você nasceu de novo em algum momento que agora nós vamos afrouxar com a nossa vigilância. Muito pelo contrário. Outrora estávamos no império das trevas, como diz o apóstolo Paulo, fomos transportados pelo amor de Jesus para o reino da sua glória e o inferno não vai descansar enquanto não puxar você novamente para onde você vivia. Então, por isso que Pedro vai falar, o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo de número 5, da sua primeira epístola, no versículo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7 em diante, que o diabo está o que? Ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Uma das estratégias do diabo neste tempo, queridos, é fazer com que a sua presença ela não seja sentida. Se estamos nesse mundo, temos um inferno que trabalha contra a nossa vida. Para que a nossa família viva com problemas, para que você nunca queira, não queira estar na presença de Deus, não queira vir ao culto, você não queira adorar, você não queira louvar o Senhor, que você não tenha uma vida de devoção, que você negligencie os princípios da palavra, que você supervalorize os problemas em detrimento da esperança. Quem terminou agora o livro de Jó, o Jó pega ele é esmagado pelos argumentos de Deus em relação ao seu orgulho. E é o que nós devemos permitir que Deus faça isso com cada um de nós. Porque Jó estava ali, puxando um pouquinho de Jó para a gente continuar essa palavra, ele estava naquela pegada, mas por que eu estou passando por isso? Eu não merecia, eu fui justo e tudo mais. E aí no final Deus mostra para Jó que o problema não era esse. O problema é que ainda existia um pouco de orgulho de Jó, de autojustiça, de achar que apenas a justiça retributiva de Deus era o único propósito ali. Mas Jó depois se convence que, na verdade, quando estamos passando por algo que não necessariamente é uma colheita, mas tem um propósito de Deus em tudo aquilo que nós estamos passando. E você precisa entender isso. Se você é cristão e você não entendeu isso até hoje, querido,
Eu estou tentando te ensinar isso há muito tempo. Eu estou aqui, o quê? Quase 10 anos, vou fazer 10 anos. Eu estou há 10 anos tentando te ensinar isso, e você precisa aprender. E eu vi depois de quase 10 anos que agora que está caindo a ficha de alguns irmãos. E tem que cair logo. Por quê? Porque luta nós vamos passar, mas Deus não desperdiça tribulações na vida dos seus filhos. Tem coisas que nós vamos colher porque plantamos, mas mesmo assim, Deus está nos ensinando. Mas também devemos aprender quando não necessariamente estamos passando algo, que não necessariamente é uma colheita, mas Deus tem um propósito que eu não entendo naquela hora. Mas à frente, eu continuando firme, eu vou entender. Então nós precisamos entender isso. É por isso que tem muitos cristãos que eles acabam fraquejando na fé. Não estou dizendo que nós não vamos sentir, nós não vamos nos entristecer, que tudo isso nós vamos passar. Mas você não pode largar a mão do Senhor. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Tranquilo? Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque essa palavra, queridos, do novo nascimento, ela é muito importante para a nossa caminhada de fé. Eu lembro quando o nosso apóstolo, esteve conosco, antes de Jesus recolher ele para o seu reino. Eu lembro como fosse hoje, em 2009, estava ali no Qualicamp, irmão, estava ali com a vida buscando libertação, buscando ser uma nova pessoa. E eu lembro, irmão, foi tão maravilhoso que eu lembro a hora aproximadamente, o período, era um sábado por volta das 2 da tarde, ele começou a ministrar, irmãos, ele foi tão usado por Deus, mas tão usado por Deus, que eu não conseguia parar de chorar, irmãos, desde o sábado inteiro chorando. Eu acordei chorando, domingo chorando, segunda-feira chorando. Eu passei a semana, irmão, num processo de libertação. E o que você tinha no seu coração, pastor, apóstolo? Irmãos, era mágoa dos pais, era dores, era problema de rejeição. Me achava uma pessoa, que não tinha futuro. Enfim, era todo doente da alma, irmãos. E aí Jesus, quando vem com seu maravilhoso amor, nos transforma. Eu vi assim, Deus usando ele de uma forma tão sobrenatural, irmãos, que o Qualicamp foi muito maravilhoso, assim, foi marcante na minha vida, e é por isso que a partir de então eu quero viver a minha vida para ser uma gratidão a Deus. Eu talvez nem estivesse aqui se não fosse essa misericórdia tão maravilhosa do Senhor. E Deus começou um processo de libertação muito grande na minha vida, e minha esposa é testemunha disso, e todos vocês que aqui estão, evidentemente, que nós podemos nos conhecer melhor, Então vocês vão tendo esse conhecimento, assim como eu conheço muitas mudanças, vejo na vida de muitos irmãos. Não é maravilhoso ver isso na nossa vida a partir de Jesus? É muito maravilhoso, irmãos. Bom, então assim, Jesus vai nos falar, vai nesse diálogo com Nicodemos. Nicodemos vai ali com o Senhor Jesus. E nesse diálogo, queridos, Nicodemos ele quer entender algo interessante. Por que Jesus ele é tão usado por Deus? Você lembra quando Jesus está chamando os discípulos ali, para fazerem parte do seu discipulado particular? Eu acho maravilhoso quando ele chega para Levi, que está na colheitoria, e ele estava na colheitoria, e Jesus chega para Levi e fala assim, segue-me. E diz que ele se levantou e começou a seguir. Na verdade, não foi o chamado, mas quem estava chamando. Quem está entendendo? Não é apenas um convite, mas é quem está chamando. Jesus está chamando muitas pessoas nessa noite. Quando ele chama, ele fala, é comigo, só vem. Vem comigo, só vem. Levi falou, eu não consigo resistir a esse chamado. Eu lembro quando ele me chamou no meu quarto, eu estava lendo numa Bíblia, irmãos, parecia que a letra da Bíblia era digitada na datilografia, a letra bem antiga. Uma Bíblia eu comecei a ler e Jesus falou diretamente comigo, irmãos, eu senti. Quando os discípulos dizem assim, Jesus falou assim, eu vou preparar morada para vocês. E aí ele começa nesse ensinar para os discípulos começam a ficar tristes e fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele fala assim, mestre, mostra-nos o caminho. Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele fala, então mostra-nos o Pai. Aí ele fala assim, poxa, Felipe, estou há tanto tempo convosco. Vocês não têm me conhecido? Então assim, quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, nesse momento eu senti como Jesus estivesse falando comigo ali. Eu me senti na roda ali com Jesus, ouvindo esse diálogo. Irmãos, eu senti uma glória entrando naquele quarto. Eu falei, alguma coisa aconteceu, não estou entendendo nada. Mas eu sei que algo aconteceu aqui. E aí Deus uniu a minha oração com a oração da minha esposa e da minha sogra. Sogra, né? Sogra.
E aí, irmão, nós nos conhecemos. Ou melhor, nós voltamos a conversar, né? Que nós nos conhecemos já do colégio, do ensino técnico. E aí, então até hoje, né, irmão? Ô, glória. Deus é maravilhoso. E aí eu lembro que nós fomos, né? Ela já era de um ministério, aí ela levou, só que Jesus foi mostrando onde que era para nós fazer a obra dele. E aí, irmãos, minha esposa foi muito usada, evidentemente, para me ajudar, né? Esse processo. E aí, irmãos, eu queria só falar de Jesus, e, irmãos, e aquele amor, sabe, aquela coisa maravilhosa que não acaba. Sabe por quê? Porque você se encontrou. Você se encontrou. Você encontrou alguém que entende as suas dores, seus sentimentos, alguém que entende tudo que você passa. Diga amém. Então, uma das necessidades do novo nascimento, por que nós precisamos nascer, queridos? Porque o nosso coração, a nossa inclinação, ela é contra Deus. É ou não é? O ser humano natural, ele acha que está tudo bem com ele, mas não está. Enquanto ele não se volta para Deus, diga assim, misericórdia. Quando um marido, irmãos, é transformado pelo amor de Deus, né, pela misericórdia de Deus, ele é alguém que alegra sua esposa, seus filhos. Tudo ao seu redor é transformado. Tudo melhora, irmãos. Acaba as brigas, acaba as paneladas na cabeça. O que mais? Acaba as raivas, né? Acaba os problemas. Por quê? Porque Jesus nos enche com o seu amor. Amém? As raivas, né? Aquele mulher que não cozinhava, começa a cozinhar para o marido. Mulher que não passava roupa, começa a passar roupa para o marido. Já não é por causa do marido, é por causa de Jesus. O marido que deixava a cueca jogada lá, toda suja, irmão, lá no banheiro, né? Ele já passa, aí ele lavar a própria, né? Não deixa suja mais para a mulher lavar, ele leva lá para dar um grau. Eu já deixo aqui, olha aqui, amor, minha roupa aqui para dar um grau, né? Ele já ajuda, ele é uma pessoa diferente. Diga assim, porque ele nasceu de novo. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque se quem não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Porque o reino dos céus é loucura para os homens. É loucura. É uma coisa que não entra na nossa racionalidade. E nós devemos tomar isso por meio da fé. Como é que eu vou conhecer do amor de Jesus se eu não nascer de novo? Por isso que eu digo, eu estou falando sobre duas perspectivas. O novo nascimento, tanto na forma momentânea, né, assim, quando eu aceito numa ocasião específica Jesus, quanto eu manter esse novo nascimento. Digo, eu preciso manter o novo nascimento. Por que eu preciso nascer de novo? Porque uma fé intelectual ou emocional, ela não é suficiente para entrarmos no reino de Deus. Ninguém necessariamente pode dizer assim, eu tenho o reino de Deus. Não. Eu conheço a Deus. Não, para você conhecer a Deus, você precisa nascer de novo. Outra coisa, o novo nascimento, no versículo 7 aí, no capítulo que nós lemos, no capítulo 3, ele é o quê? Uma ordem expressa de Jesus. Para você conhecer Deus, querido, tem que nascer de novo. É um nascimento contínuo, onde eu vou deixando o velho homem para trás e dou ocasião para o novo homem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não conhecia Jesus, você era 100% carne. 100%. E quando você conheceu Jesus, você passou agora a ser 100% espírito. Mas você deixou também de ser 100% carne? Não, esse que é a questão. Agora a diferença é que você tem uma nova natureza que vai fazer oposição à velha. E a velha vai fazer oposição à nova. Martinho Lutero, ele tem uma frase bem conhecida. Ele falou assim, quando eu fui batizado, eu pensei que o velho homem tivesse morrido nas águas do batismo. Mas quando eu olhei para trás, o miserável veio nadando atrás de mim. Martinho Lutero, o grande pai da reforma protestante. E ele sabe o que ele está dizendo. E se nós não tivermos essa humildade, nós vamos ser, na verdade, moralistas religiosos e não convertidos verdadeiramente. O convertido, irmãos, ele reconhece as falhas. Deixa eu contar algo aqui para você que eu passei essa semana. Não estou falando isso para minha glória. Eu estou falando porque eu vou falar para você como um testemunho, mas eu fiquei muito envergonhado. Mas apesar da vergonha, eu tive que ser honesto.
A gente lida com muitos líderes, né, irmãos? E tem líderes que, às vezes, querem, né, andar em outra sintonia. E aí eu sempre falei para um líder, olha, líder, você tem que andar nessa sintonia assim, assim, porque a gente tem que andar assim, nesse mesmo alinhamento. Beleza, resumindo, eu tinha conversado um dia antes com ele sobre uma situação, e quando foi no dia seguinte, eu fiz uma pergunta, ele mandou uma mensagem para mim, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, você está fazendo plano de leitura anual? Você está fazendo isso e aquilo e tal, tal? Aí ele respondeu de lá, estou ocupado em um outro estudo, tá. Aí no final ele colocou em negrito bem assim, ele colocou assim, mas isso não me torna melhor do que ninguém. Só que imagina o que eu entendi. Eu falei assim, eu entendi ele dizendo assim, o senhor não é melhor do que ninguém. Ah, irmãos, aí, lembra do miserável do velho homem que o Martinho Lutero falou? Aí ele apareceu. Aí eu falei, querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro, que quem se acha melhor é o senhor. Aí escuta só. Aí eu falei, querido, em nome de Jesus, vamos fazer assim, eu não quero ser melhor do que ninguém, você está me acusando. Aí eu, Aí o Espírito Santo falou no meu coração, lê a mensagem de novo. Quando eu fui ler a mensagem de novo, já era tarde, ele já tinha lido. Aí não deu tempo de apagar. Aí ele ligou para mim na hora, brabo, pai, brabo. Brabo. É o seguinte, a partir de hoje, eu não sou mais líder, eu não sabia que o senhor tinha isso contra mim. Aí ele começou a puxar coisas lá do passado que eu nem... Aí ele falou, aí eu falei, querido, aí deixa ele falar, eu falei, deixa ele falar a primeira coisa, me perdoe. Tudo que eu falei, eu retiro minhas palavras. Me perdoe, eu entendi errado a sua mensagem. É a segunda vez que o senhor entende errado as minhas mensagens. Eu falei, querido, me perdoe. Pelo amor de Deus, eu retiro minhas palavras. O que eu só respondi foi em cima do que eu entendi errado. Não é nada contra você. Me perdoe, querido, em nome de Jesus. Aí ele, amém, então tá bom, tudo tranquilo. Aí eu falei, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, me perdoe também por isso, que eu não imaginava que o irmão tinha essa impressão por isso, mas não tem nada em relação... Aí outros assuntos que ele puxou, resumidamente, irmão, viramos grandes amigos. Na verdade. Então, assim, mas eu tinha que descer, entende? Eu preciso ter essa humildade de reconhecer. E aí e não adianta, irmão, você querer inventar. Não, o senhor quis dizer isso, não tinha como. Ele colocou daquela forma, eu tinha que dizer que estava errado, não tinha como. Não adianta tentar emendar, não, realmente, errei. Aí eu fiz que nem Jó. O senhor sabe de todas as coisas, né? Jó depois que Deus esmagou o orgulho de Jó, aí Jó, Senhor, não vou falar mais nada. Então foi isso que eu fiz. Então, temos que trabalhar muito isso. Mas irmão, você não sabe a vergonha. Eu estou falando isso, mas com tanta vergonha ainda, você imagina na hora da mensagem. A vergonha que eu estava, eu fui ler a mensagem, eu falei, meu Deus, como que a gente entende a mensagem errada, né? Mas amém, diga misericórdia, Jeová. Então, queridos, por que nós precisamos nascer de novo? Porque o nosso coração, irmãos, não é 100% espiritual, nosso coração é carnal. A resposta que Deus dá a Jó, queridos, ele fala assim, Jó, onde que tu estava, Jó, quando eu criei tudo isso? Sabe por que Deus esmaga o orgulho de Jó? Porque é o seguinte, queridos, tem tanta coisa que nós não entendemos na existência, mas nós queremos fazer o quê? Nós achamos que compreendemos tudo. Nós achamos que compreendemos tudo. E diga assim, nós não compreendemos tudo. Tem tanta coisa que a ciência não explica. Sabia? Por exemplo, a ciência nunca vai explicar por que o ser humano existe. Ela pode explicar as funções médicas, químicas, fisiológicas, estruturais, mas por que o ser humano existe, a ciência nunca vai explicar. Por isso que existe a filosofia, por isso que existe a teologia, a psicologia, para dar resposta a esse grande vazio existencial que o ser humano tem, de achar um sentido para viver. Sem sentido para viver, você vive por viver. Não é verdade? E esse que é o problema. O pastor Marcos Brunet hoje falou algo interessante, estávamos conversando, que tem tudo a ver com essa palavra. Nós precisamos nascer hoje, porque, por exemplo, se você morrer amanhã e tem uma eternidade, a sua alma está em jogo. Para onde você vai? Não se trata de achar, eu vou porque eu sou um bom marido, um bom filho. Não, um pastor não é por isso. Você tem que ir na confiança de que alguém fez uma grande obra pela sua vida. E se Jesus está certo, a gente não pode levar na brincadeira isso, em relação à nossa vida espiritual. E aí, quem tem a garantia que amanhã está vivo?
Mas se você partir amanhã, quando nasceu de novo, você sabe para onde você vai. A vida não termina aqui agora, ela continua na eternidade. Uma nova vida, haverá a ressurreição dos mortos. É verdade? Diga-se, Jesus me ajuda. O que o novo nascimento não é? Nós falamos o que é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Diga, ou melhor, por que eu preciso nascer de novo? Diga, porque o meu coração, ele é carnal, é um natural. Agora, o que não é o novo nascimento? O novo nascimento não é ser financeiramente bem-sucedido. Você pode ser nascido de novo e ser bem-sucedido, mas ser financeiramente bem-sucedido, isso não quer dizer que você necessariamente é o quê? Ter nascido de novo. O que mais? O novo nascimento, ele não é um profundo conhecimento da Bíblia, porque o diabo conhece a Bíblia. Você sabia que o diabo conhece a Bíblia? Mais do que todos nós que aqui estamos. Mas por que o diabo não é salvo? Porque ele não se arrepende. No livro do Immaculée, chamado O Menino que Conheceu Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus, dizendo o seguinte: Jesus chama ele para servi-lo, né? E ele fala para Jesus: mestre, eu vou te servir, mas se o senhor me responder algumas perguntas. E a primeira é o seguinte: por que o senhor prega que o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor é graça? Por que o senhor não perdoa o diabo, que é o seu inimigo? Aí Jesus falou: eu vou lhe responder, tranquilamente. É porque o diabo não se arrepende. Se ele se arrependesse, quem sabe? Mas ele não se arrepende. E a Bíblia deixa muito claro que o diabo, ele é tão orgulhoso, ele é tão pai da mentira, ele é tão mau que ele nunca se arrepende. Já pensou você lá na eternidade junto com o diabo servindo a Deus? Vai ser meio estranho, né? Nem é inconcebível isso, né? Olha o meu irmãozão aqui, o Satanás. Era Satanás, agora é Lúcifer. É estranho isso. Mas porque ele não se arrepende. Essa que é a questão. Diga-se, o diabo não se arrepende. Vamos lá, o orgulhoso, quem é muito orgulhoso, ele tem suas fagulhas ou melhor, quem é muito orgulhoso não tem, né? Nada da humildade, falta-lhe a humildade. E todos nós temos sim, queridos, focos muito, talvez, pontuais de orgulho. Ninguém é 100% sem orgulho. Nós temos um orgulho. E esse orgulho muitas vezes nos impede de avançar em muitas áreas da nossa vida, muitas vezes, né? Ser uma pessoa profundamente religiosa. Nicodemos, pela vida de Nicodemos, vamos ver que Nicodemos estava à busca de uma verdade. Ele sabia que tinha um mistério com Jesus, ele foi tentar entender esse mistério. O que mais? Ter informações sobre Jesus é o necessário para nascer de novo? Não. Não basta ter informações sobre Jesus. Tem muita informação sobre Jesus. Se você passar numa rua e perguntar quem é Jesus, vai dizer que Jesus é um maluco beleza. Jesus é um maluco beleza, já viu o cara falando? Não, Jesus foi um líder comunista. Não, Jesus foi um mau conservador. Não, Jesus foi um líder moral. Foi um rabino da Galileia. Tá, beleza. Isso é informação sobre Jesus. Mas quem de fato é Jesus? Quem conhece Jesus de fato, ele nasce de novo. Porque ele sabe o caminho do novo nascimento. O que mais? O novo nascimento não é uma reforma moral. Irmão, é muito chato uma pessoa moral. É muito chato. Quem já convive ou já conviveu com uma pessoa que é muito moralista? O moralista, ele só acha defeito nos outros. Ele não consegue achar defeito em si mesmo. Então, nós temos o novo nascimento me traz a humildade para me rever os meus erros para evitá-los. Como eu dei o meu exemplo aqui. Aquilo mexeu no meu coração. Eu falei, poxa vida, eu tenho que pensar 10 vezes antes de responder e olhar bem se é aquilo mesmo. E às vezes você está num dia assim, num dia agitado, aí você vai ter uma impressão errada. Aí aquilo me ajudou, não, agora eu vou refletir mais, vou esperar mais, vou reler a mensagem, vou acalmar o coração. Só vou responder quando meu coração estiver calmo. Coração agitado, aí é problema. Dentro da família, né? Quando eu falar marida, né? Quando a esposa está triste ali, ou angustiada com alguma coisa, ou o marido, se responder, irmãos, assim é problema. Diga assim, misericórdia, Jesus. Eu preciso acalmar o meu coração. Então vimos qual é a necessidade do novo nascimento e o que o novo nascimento não é.
Agora, o que é o novo nascimento? Diga assim, é algo radicalmente novo. É alguém olhar assim para você e falar assim, eu não sei o que aconteceu, mas você mudou. Olha, as suas atitudes são outras. Poxa, você passou uma situação, eu olhei, eu pensei que você ia explodir, mas você conseguiu manter o controle. Isso não vem de nós, vem do Senhor. É um poder que vem sobre a sua vida que você não sabe explicar, mas que existe, que está lá. Eu mudei, né, irmãos? Eu tenho certeza que eu mudei, né, irmão? Né, meu amor? Eu tenho certeza que eu mudei. E aí, irmãos, a minha família, irmãos, muito difícil, alguns de linha ideológica, de partido e tudo mais, aquela coisa. Meu pai era maçom. E aí uma resistência muito grande ali nos 5 primeiros, acho que até nos 7 primeiros anos de casamento, ali uma resistência, eu percebia isso. Aí depois de um tempo, irmãos, eles começaram a ver mudança. Começaram a ver um tipo de mudança. E resumidamente, depois de quase 15 anos, meu pai aceitou Jesus, tive a oportunidade de batizá-lo. E ele não falou diretamente, mas indiretamente ele falou assim, eu quero o Deus que você serve. Ele estava com câncer, eu creio que Deus recolheu ele para que ele não ficasse aqui talvez nesse mundo, talvez não sei se ia permanecer, né, firme, Deus sabe todas as coisas, mas Deus ministrou muito no meu coração, partiu para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Depois do meu pai veio a minha mãe, muitas pessoas estão vindo, então assim, por mais que as pessoas aparentemente não estejam vendo, mas você mudou. Às vezes as pessoas são orgulhosas para reconhecer que houve uma mudança na sua vida. Mas muitas pessoas também vão ver essa mudança de forma imediata. Irmãos, eu nunca vi um lugar mais difícil das pessoas serem transformadas como na família. A família, irmão, a família é um desafio enorme. Eu tenho certeza que você está aqui e você for lembrar um pouco da sua família, você vai ver como tem familiares difíceis. Diga assim, só a graça e a misericórdia. Irmãos, eu digo para você, eu falo uma coisa com muita tristeza. Meu pai se converteu, minha mãe, digo que ela está convertida, está lapidando o vaso, mas está convertida. Mas meu irmão ainda não veio. Que mais? Toda a minha família, irmãos, por parte de mãe, nenhum serve a Jesus. É incrível como o povo é difícil. Irmãos, é um tio mais difícil que o outro. Eu já fui expulso da casa de uma tia minha porque estava pregando o evangelho. Vá pregar o evangelho para sua mãe. Saia daqui. Irmãos, dói. Mas eu não me entristeci muito, sabe por quê? Porque ela não está me rejeitando. Ela está rejeitando quem? O evangelho. Eu não fui pregar de mim mesmo. Fui pregar o evangelho. Estava discipulando, mas chegou um momento que a cabeça virou e o diabo entrou e beleza, eu ainda continuo orando. Por parte da família do meu pai, dá para contar no dedo. Apenas tio Jorge serve a Jesus e a tia Dilene. O Willis e o Edileno, só. Restante nenhum serve a Jesus. E meu tio, né, ficou tão feliz que ele me viu crescer, ele me chama de meu pastor. Esse aqui é meu pastor. Quando eu vou lá, ele honra bastante, ele tem esse carinho muito grande. Mas é luta. Mas eu tenho certeza que nós estamos dando bom testemunho. Quando a minha tia faleceu, a irmã do meu pai, nós fomos lá no velório, demos uma palavra, demos testemunho, e todos ali, irmãos, ficaram maravilhados. Eu creio que foi uma semente que foi plantada. Amém? Demos uma palavra. Então nós estamos semeando. Eu creio que até nos últimos dias da nossa vida, irmão, nós vamos ver aqueles que ainda estão difíceis. Mas é ou não é difícil na família as pessoas se converterem? É difícil. Irmãos, veja, eu não estou pregando você ser evangélico. Não é isso que eu estou pregando aqui. Jesus está acima de uma religião institucional. Eu estou trazendo para você um relacionamento com Jesus vivo. Claro que depois que você converte, você vai escolher um lugar para você se congregar, participar. Mas eu não estou falando de uma placa de denominação. Mas não que ela não seja importante. A instituição tem importância. As instituições têm sua importância. Mas Jesus está acima, né, das questões apenas denominacionais. Então diga, Jesus está me chamando. Amém? Então o novo nascimento, aí que entra o mistério. É uma obra exclusiva de Deus. Diga, é uma obra exclusiva. É nascer do céu, irmãos. E quando você nasce do céu, o céu tem imperfeição?
Você vai trazer para essa realidade corrupta valores que esse mundo não entra no coração. Eles vão ser impactados. Não entra no coração, que eu digo assim, que o ser humano ele não consegue compreender os mistérios de Deus. Por exemplo, assim, ó, como eu falei, quando você pede perdão para alguém, você é humilde, você reconhece as suas falhas, quando você está disposto a viver um outro nível com o Senhor, você tem amor pelas pessoas, você por exemplo, consegue abrir mão de coisas que nos prendem. Por exemplo, eu digo para vocês, irmãos, quantas pessoas são escravas de um time de futebol? É ou não é? É, irmãos, tem pessoas que são... Ah, pastor, você quer dizer que não pode torcer? Não, irmão, até torço, lá assiste um futebolzinho. Mas, querido, cuidado para você não virar escravo de um time de futebol. O que mais a pessoa é escravo? A pessoa vira escravo do PixBet. Escravo. Crente. A pessoa vira escravo de um agiota. A pessoa vira escravo do quê? Das suas ignorâncias. E quando eu abro mão disso, que não dá certo viver assim. Dá certo viver assim? Não dá certo, irmãos. Chegar em casa brigando, ignorância, sabe? Viver magoado. O meu pai, irmãos, eu digo, antes de Jesus, irmãos, ele era um homem muito estressado. Quantas vezes eu tive que apartar a briga do meu pai com cliente, irmãos? Discussão. Meu pai era difícil, irmão. E ele guardava, irmão, muita mágoa no coração dele. Meu pai ele ficava assim, em tão estado de nervo assim. E quantas vezes eu levei o meu pai junto com o meu irmão pro 28, que ele ia ter um infarto. Ele estava cheio de comorbidades. Porque era uma pessoa muito estressada. Irmãos, e assim, o meu relacionamento com meu pai era muito difícil. O relacionamento com meu pai, havia uma muralha da China que nos dividia. E aí, eu queria ter o carinho do meu pai. E o Espírito Santo começou a ministrar. Mas quem é que está cheio de Jesus? É teu pai ou é tu? Aí eu falei, eu acho que sou eu, Senhor. Eu falei, então vai lá e abraça seu pai. Então todo domingo eu ia lá, abraçava ele, dava um abraço nele. Aí, vem cá, Diácono. Vem cá, rapidinho. Dizer que ele é meu pai, né? Aí senta aqui, rapidinho, filho. Ele estava lá sentado, que ele era viciado em televisão, irmãos. Aí chegava, e aí, pai, tudo bom? Benção. Assim mesmo, todo durão. Aí, filho. Mas por que não recebeu aquele carinho, irmão? E eu lembro, obrigado. Obrigado. E eu lembro quando eu batizei ele saiu da água assim e falou, meu filho, me perdoe pelo pai que eu fui com você. Foi, pai, me perdoa pelo mau filho que eu fui. Nós nos abraçamos, irmão, meus irmãos, não tem situação melhor do que a reconciliação. Nossa, é muito maravilhoso. E aí eu senti paz. Meu Deus, se eu quiser recolher meu pai, eu estava assim nos últimos dias dele. Leve porque eu sei que ele vai estar com o Senhor. Amém? Então, o novo nascimento é uma mudança maravilhosa. Amém? Traz a ideia, irmãos, do novo nascimento de algo que acontece, que vem do alto. Por isso que o texto diz que é uma obra do Espírito. Assim como o vento sopra e você não sabe de onde vem o vento, assim é todo aquele que é nascido de Deus. É uma obra do Espírito Santo. Como é que você se converteu? Eu não sei explicar, irmão. Você tem que eu nasci de novo. Eu não sei explicar. Mas a gente nasce de novo. É uma obra maravilhosa. E aí, irmãos, a gente vê estrelas assim, tudo, irmãos. Tá brigando, tá tranquilo, eu te amo. Sabe, você fica mais amável. A sua mãe tá lá dando coice no vento, aí você chega, mamãe, não se preocupe, essa semana eu lavo o banheiro, eu lavo a sua roupa, eu faço a comida. A senhora é a dama aqui de casa. Você está tranquilo. Porque Jesus se alegra com isso. Isso não é peso, irmãos. As irmãs chegaram lá em casa essa semana para o aniversário da bispa, para fazer uma surpresa. Aí eu olhei para aquelas sandálias, irmão, tudo sujo de barro. Aí eu falei, cadê a mãe dessas irmãs? Irmãs, mais de 20 anos as irmãs. Quase 30 anos as irmãs. Cadê a mãe, o pai dessas crianças? Sandália toda suja. Aí peguei as sandálias, recolhi, fui lá na pia. Lavei, sacudi. Coloquei a sandália agora. Vamos para casa com a sandália tudo lavadinha. Né? Irmãos, e uma sandália encardida, irmãos, que... sério, eu coloquei Vanish, coloquei água sanitária, eu coloquei até bicarbonato. Eu falei, maninha, o que tu pisou no breu do asfalto? Rapaz, não saía.
E aí eu falei, acho que nem escovinha de aço sai isso aqui. Tava preso, né? Encardido o negócio. Mas a gente tentou, né? Não vou dizer de quem foi. Não vou dizer de quem foi, né? Queridos, o novo nascimento é uma obra soberana e um mistério do Espírito Santo. Nicodemos chegou e disse assim: mestre, como é que esse negócio aí me explica? E sabe quem é a chave para o novo nascimento? Estava diante de Nicodemos. A chave para o novo nascimento é uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem. Ele é a chave. Quando nós nos achegamos a Ele, Ele vai produzir em nós o novo nascimento. O livro de Hebreus, capítulo número 1, verso 1 diz que Deus falou no passado por meio de quem? Dos santos profetas. Mas hoje nos escolheu falar por meio do Filho, o qual constitui o herdeiro de todas as coisas. Ele é a porta, e Ele deixou isso muito claro. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Eu concluo dizendo para você: beleza, apóstolo, você falou aí, então como é que eu vou receber o novo nascimento? Através dessa pessoa. E o que você deve fazer ao se achegar a essa pessoa? Diga: eu preciso reconhecer os meus pecados. Um dos segredos para o novo nascimento é o reconhecimento dos pecados. Quando eu tenho a humildade de reconhecer as minhas falhas. Quando eu digo: Senhor, não adianta eu argumentar aqui. O ser humano, por natureza, ele é moralista. Ele tem uma moral. Isso aí, a filosofia atesta sobre isso aí. A sociologia, os pensadores antigos, o ser humano tem uma moral. Ele tem uma moral em si. Mas não é essa moral que o justifica. É o reconhecimento da necessidade de um novo nascimento. Sabe por quê? Pensa comigo. Quando uma pessoa ela é moralista, ela sabe que ela erra. Só que ela precisa, ela quer, às vezes ela pensa, pelo menos eu tenho essa percepção, ela deve pensar o seguinte: poxa, eu sei que eu quero fazer certo, às vezes, mas eu erro, cobro das pessoas, mas como manter essa moralidade contínua? Pelo reconhecimento dos erros. A mudança não ocorre se eu não reconheço que eu falho. Um casamento não vai dar certo se ambos não reconhecerem a necessidade da mudança. Quando nós reconhecemos, o casamento dá certo, a família vai andar bem. Então diga: eu preciso reconhecer os meus pecados. E reconhecer que Jesus é a porta, é a pessoa que perdoa o quê? Os nossos pecados. Diga amém. E qual é o resultado do novo nascimento? Pelo menos 3 de forma maravilhosa. Primeiro, ele te livra da ira vindoura. O que mais? Você tem a garantia da vida eterna, que não começa só quando você morre, mas quando nós morremos para nós mesmos. Aquilo que é do reino vem antecipadamente para o seu coração. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos, é você poder dormir sem culpa. Saber que não está devendo ninguém, que você está em paz. Irmãos, é o melhor sono. A pessoa que tem culpa, ela está ansiosa, ela não está bem com a vida. E diga: não dá muito certo. E você anda na luz. Anda ou não anda na luz? Amém? Então, querido, eu digo para você: nada é mais urgente para o homem do que o novo nascimento. E aí eu pergunto: quantos nessa noite querem nascer de novo? Mas eu já aceitei, beleza, mas eu digo para você: se você não aceitou, é a oportunidade de você aceitar o reino hoje. Se você já aceitou, é a oportunidade de você revisar o seu coração e dizer: Senhor, essa semana eu fui meio difícil. Senhor, eu fiquei com raiva, eu briguei, eu estou trazendo mágoa, eu estou com mágoa do meu irmão, com mágoa do meu líder, com mágoa do meu filho. Deixa Jesus fazer uma obra no seu coração. Amém? Então, se você quer esse tempo com Deus, você quer nascer de novo, você quer renovar esse novo nascimento, eu convido você a ficar de pé. Aleluia. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém? Se você não acordar com essa mentalidade, você já começa a brigar no café da manhã. Não, é ou não é? Você acorda emburrado,